Olhemos para o que foi escrito, narrado pelo profeta Isaías em seu chamado, no capítulo de número 6. Ele faz um contraste. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Ele está dizendo: o trono da terra estava vazio, mas o do céu estava ocupado. O Senhor estava sentado, e todo lugar foi tomado pela glória. O seu séquito encheu o templo. Serafins acima voavam, e eles tinham 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com as outras 2 eles voavam e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eu não sei se você percebeu que existe uma tríplice confissão de santidade declarada: Santo, 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 confirmando para nós que Santo é o Pai, Santo é o Filho e Santo é o Espírito de Deus. Peraí, amada, lemos o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, porque marca para nós a forte atuação do mesmo na inauguração da igreja. A igreja que era um plano na eternidade, que foi anunciada em Cesareia de Filipe, comprada a preço de sangue, inaugurada em Pentecostes no capítulo 2. Olhemos para o que Lucas narra em seu tratado teológico no capítulo 1, versículo de número 8. Pouco antes de ascender aos céus, o Cristo, olhando aos seus discípulos, disse: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês recebam poder, e serão minhas testemunhas na Judeia, Samaria, até os confins da terra. Quando fala sobre testemunhar, não está dizendo apenas de pregar com palavras, mas em ações. Eu quero que por onde vocês forem, ao receber o Espírito, evidenciem em vossas atitudes aquilo que eu fiz. A ordem foi: fiquem e receberão. Mas no capítulo 2 está escrito: reunidos estavam no mesmo lugar, orando unanimemente, quando de repente ouviram do céu um som como que de um vento. Não era um vento, era um som como que de um vento, veemente e impetuoso, e todos foram cheios, falavam em novas línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falassem. Então, se no 2 ele era uma promessa, no primeiro ele era uma promessa, no capítulo 2 ele passou de promessa para realidade. Em Atos capítulo 3, o Espírito encheu Pedro para que através do nome de Jesus curasse o paralítico. Em Atos capítulo 4, o Espírito os encheu enquanto eles oravam. Em Atos capítulo de número 5, o Espírito matou Ananias e Safira porque mentiram no período da oferta. Em Atos capítulo 6 e 7, Estevão foi escolhido como um homem de qualidades inerentes, boa fama, reputação, cheio do Espírito Santo. Em Atos capítulo 8, Filipe foi levado pelo Espírito para anunciar a boa nova de salvação ao eunuco. Atos 9, 17 e 18, Saulo, depois de convertido, foi cheio do Espírito Santo. Atos 9, 31, a igreja crescia no temor do Senhor e na consolação do Espírito. Atos capítulo 10, versículo 44, o Espírito veio sobre os gentios. Atos capítulo 13, versículo 2, o Espírito separou, provando não ser uma força ativa, mas uma vontade, uma pessoa com vontade. Separou Saulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Eu não me importaria em ficar citando até o capítulo 28 aquilo que ele fez. A minha intenção não é te cansar. Eu vim dizer que antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito Santo à igreja. Eu vou repetir: antes de Deus enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito Santo à igreja. Porque primeiro nós somos e depois fazemos. Primeiro ele nos enche, depois ele nos envia. O Espírito impacta a igreja, e a igreja pela palavra impacta o mundo. Portanto, não há missão sem capacitação.
Não há pregação sem poder, e jamais houve nem haverá na história da igreja avivamento sem o Espírito Santo de Deus.